Olá, eu me chamo Lidiane Diniz do Nascimento, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, e em parceria com o Laboratório Adolfo Duque, da Coordenação de Botânica do Museu Paraense Emílio Guilde, foi possível desenvolver o trabalho intitulado Eficiência da microencapsulação do óleo essencial de Lipiatimoides, verbenácea, após o processo de spray drying. A espécie Lipiatimoides, pertencente à família Verbenácea, é uma planta medicinal e amplamente utilizada na medicina tradicional para o tratamento de febre, bronquite e dor de cabeça. Conforme dados da literatura, tanto seu óleo essencial quanto seus extratos têm sido alvos de diferentes estudos. Os óleos essenciais são metabólitos secundários e ricos em compostos bioativos. No entanto, são voláteis e suscetíveis à degradação devido à exposição à luz, ao calor e ao oxigênio. Portanto, o presente estudo descreve a microencapsulação do óleo essencial de Lipiatimoides utilizando a técnica de spray drying e, ao final do processo, foi avaliada a eficiência da encapsulação e o teor de timol nas microcápsulas. Materiais e métodos. O óleo essencial de Lipiatimoides foi obtido a partir das folhas da espécie por meio da técnica de hidrodestilação. Para o preparo da emulsão, foi adicionada uma proporção de 20% de goma arábica em relação à água destilada. A essa emulsão foi adicionado uma quantidade de óleo na proporção de 1:6 em relação ao teor de sólidos. Essa emulsão foi homogeneizada em um ultra-homogeneizador ultraturrax. Uma vez obtida essa emulsão, ela foi levada ao spray dry, utilizando uma temperatura de entrada igual a 140 graus Celsius, taxa de alimentação de 0,5 litros por hora e vazão do ar comprimido igual a 40 litros por minuto. Após o processo de microencapsulação do spray dry, o pó obtido, conforme representado na imagem à esquerda, foi submetido às análises de teor de óleo retido e teor de óleo superficial. Para a determinação do teor do óleo superficial, foi utilizada uma alíquota de 1 grama do pó, obtida após a microencapsulação, e a essa amostra foi adicionado o hexano. Essa mistura foi levada a um banho ultrassom e a centrifugação. Ao final, o sobrenadante foi removido e o teor de óleo superficial determinado após a evaporação total do solvente, por diferença de massa. Para a determinação do teor de óleo retido, também foi utilizado 1 grama da amostra, a qual foi primeiramente solubilizada em água destilada e em seguida aplicou-se as mesmas etapas descritas para o teor de óleo superficial. Ou seja, foi adicionado hexano, foi levado ao banho de ultrassom e depois à centrifugação. Posteriormente foi removido o sobrenadante e após a evaporação total do solvente, foi quantificado o teor de óleo retido nas microcápsulas. Todos os ensaios foram realizados em triplicata e a eficiência da microencapsulação foi quantificada a partir dos valores de teor de óleo superficial e teor do óleo retido. A composição química e o teor do timol antes e após a microencapsulação foram determinados por meio das técnicas de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e cromatografia gasosa com detector por ionização de chama. A identificação dos constituintes químicos foi baseada no índice de retenção linear e no padrão de fragmentação observado nos espectros de massa da literatura. Resultados. A tabela 1 mostra as propriedades relacionadas à eficiência da microencapsulação do óleo essencial da espécie de Lipiatimoides. Bem, o teor de óleo superficial ao final do processo de encapsulação foi equivalente a 3,11% e o teor de óleo retido foi de 24,22%. Por meio desses parâmetros, foi possível quantificar a eficiência da microencapsulação, a qual foi equivalente a 87,20%. O óleo superficial está relacionado à fração de óleo não encapsulado, enquanto que o teor de óleo retido representa a quantidade de óleo remanescente na partícula após o processo de microencapsulação. Portanto, a eficiência da microencapsulação é função destes parâmetros, pois ao final do processo esperam-se baixos teores de óleo na superfície, indicando que grande parte do óleo essencial está no interior da partícula,
o que favorece a sua estabilidade à luz, oxigênio e, em geral, prolonga as propriedades bioativas do óleo essencial. Ainda em relação aos resultados, aqui nós temos um cromatograma referente à amostra obtida após o processo de encapsulação. É possível observar que, na faixa com tempo de retenção em torno de 21 a 22 minutos, um elevado pico, com abundância relativa na faixa de 77,78%. Esse pico corresponde ao constituinte timol, que é o componente majoritário do óleo essencial da espécie tanto antes quanto após o processo de microencapsulação. No entanto, de acordo com os nossos resultados, o teor de timol antes da microencapsulação estava na faixa de 36,21% e após a microencapsulação, o teor passou praticamente para o valor duplicado, na faixa de 77,78%. Durante o processo de secagem por atomização, foi utilizada uma temperatura de entrada na câmara de secagem igual a 140 graus Celsius. A exposição a essa temperatura, combinada com a pressão de atomização no bico atomizador, podem ter sido responsáveis pela redução nos percentuais dos constituintes monoterpenos e hidrocarbonetos, fornecendo, portanto, um óleo essencial com maiores teores de timol em relação ao óleo antes da microencapsulação. Portanto, a gente pode observar que o processo empregado apresentou bons valores de eficiência e foi capaz de fornecer microcápsulas ricas em timol. Agradecimentos. Eu agradeço à Universidade Federal do Pará e ao Museu Paraense Emílio Guild pela infraestrutura disponibilizada. E obrigada a todos.